Isso é uma miséria. O Flamengo é a maior decepção brasileira da Libertadores até agora. William, você estava falando do Corinthians até agora. Dá uma olhada no elenco do Corinthians. Olha o elenco do Flamengo. Olha o tamanho do... O Flamengo é o atual campeão da Libertadores da América, gente. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. A final desse ano é no Maracanã. Este elenco, a final desse ano é no Maracanã, né? O Flamengo é o time que no começo do ano estava disputando Supercopa, estava disputando Mundial de Clubes, estava disputando Recopa, perdeu tudo, mas estava disputando tudo aquilo, né? Então, assim, a gente não está falando de qualquer clube, estamos falando do Flamengo. Por isso, o Flamengo é a maior decepção da Libertadores. Isso tem a ver com o Sampaoli? Já tem o dedinho do Sampaoli. Mas o mesmo parâmetro que eu tive para o Corinthians, eu vou ter para o Flamengo. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Quero perguntar para você, meu amigo e minha amiga, como que você está se sentindo depois de ontem, depois desse jogo ridículo que o Flamengo fez contra a Iublense? Saímos na frente, cedemos o empate para um time bem fraco, né? Iublense e Maringá, qual time é pior? Maringá na Série D ou Iublense na Libertadores? É estranha essa pergunta, né? Mas, cara, tem gente falando aí que esse time do Iublense é tão ruim que ele jogaria na Série A3 dos campeonatos estaduais, né? Tem gente que está comparando esse time como time de Série D, como time de Série C. Então, o Flamengo vai e passa aquela vergonha contra o Maringá em Maringá. Daí agora, o Flamengo tá vencendo o Iublense e deixa empatar, cede o empate, né? Numa facilidade tremenda, num apagão, num desinteresse dos defensores do Flamengo em não agredir a bola, né? Deixar o cara fazer o que quis e entrar na nossa defesa daquele jeito, fazendo o gol do Iublense. Muito bem, separei para vocês aqui um corte do Futebol 90 da ESPN Brasil. Quero dar os créditos de vídeo para o Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Vamos aqui então acompanhar esse vídeo, simbora. Não tem, eu acho complicado essa situação dele, ele precisa rever determinados aspectos da preparação, ver como é que funciona, porque não adianta, William, que eu falei, não adianta eu penso dessa forma, eu vou colocar dessa forma, mas o dia a dia me dá outra resposta. Eu tenho que me adaptar, eu tenho que ser maleável a determinadas situações. Eu aprendi na imprensa que é o seguinte, você primeiro bate, depois você assopra. Primeiro falaram isso. É tá? bom. Então, assim, foi com o nosso palestrante? No futebol também não é assim, Zé? Você tem que ser... Não, às vezes se você bater, não tem jeito. Aí o vermelhinho já direto. Então, assim, ele tem que entender determinadas situações. Ele não entende o porquê que ele foi com... Ele falou outro dia, se tivesse tudo bem, eu não estaria aqui. Então, continua não estando bem. Então, você precisa mudar. Você precisa entender o que o momento está pedindo. E ele não consegue. Quantos times ele repetiu? Nenhum, hein? Eu acho que nenhum. Não é culpa dele, Nenhum. mas eu acho que não é culpa deles, Sim, não, mas a culpa não é dele, mas um mínimo de repetição, Pedro, um mínimo de entrosamento, um mínimo de criar referências para jogar, porque é um sistema totalmente diferente. Que ele vinha, o Vitor Pereira jogava de uma forma, o que ele joga totalmente diferente. Então, assim, se você não jogar comigo o tempo todo, no mínimo umas 3, 4 partidas seguidas, eu não vou entender nunca como você vai jogar. Porque você vai tocar a bola para mim de um jeito. Aí o Pedro joga, beleza. No outro jogo eu vou jogar com o Bubu e vou jogar com o Brás. Como é que eu vou criar a referência no campo nas dificuldades? Tanto na fase defensiva, sem a bola, como na fase ofensiva com a bola. Eu não sei, Bubu, você recebe a bola onde? Lá na frente? Você prefere a bola nos pés? Ô Zé, não sei. Aí o adversário me impõe determinadas dificuldades que eu preciso pensar, raciocinar o que o Bubu vai fazer para eu poder jogar. Só que nesse período, nessas frações de segundos que hoje o futebol, por conta da intensidade física, da evolução tática, ele te proporciona, você está o quê? Está fadigado, porque você está correndo igual um maluco, igual um doido para colocar a sua intensidade, só que ao mesmo tempo teu time você fica procurando os teus jogadores. E sem a bola é uma bagunça, porque está todo mundo espalhado pelo campo. Mas se não tiver troca sucessiva, não é o Sampaoli, né? Se você não quer porque o Sampaoli, a marca do trabalho dele é esse, é ficar rodando para ter intensidade de um jogo para o outro. Mas tem que saber a hora de fazer cara, isso, né? Acho então, que pro Flamengo não era o momento. Talvez não fosse para contratar o Sampaoli, porque ele é assim, todo mundo sabe que ele é assim. Então, você contrata um treinador que você sabe, foi um bom ponto, que ele trabalha com intensidade,
Você sabe como é que é o método... Bom, se não sabe, deveria saber, né? Quem conta deveria saber. Como é que é método de treinamento, como é que é o método dele dentro de campo, como é que funciona e tal. Então, você sabe que é assim. Então, você sabe o preço que você vai pagar. O preço que você vai pagar no estágio que o Flamengo estava. A gente sabe que se a gente falar de intensidade... Esse ano, a palavra intensidade... Pedro adora. É um Pedro problema para o trouxe para o Flamengo. Brasil a palavra intensidade. Vamos ter que voltar lá atrás e falar das férias, o planejamento mal feito, os 500 jogos fundamentais, 500 finais logo entre janeiro e fevereiro, tudo que aconteceu com o treinador novo, com a troca que fez, etc. Para trás o São Paulo... Enfim, o Flamengo, Pedro, ele me parece que ele está definhando. Sabe? Um processo em que o time está definhando. Aí é um jogo que tem que substituir 5 de uma vez só, porque os caras estão com problema e tal. Aí no outro que o jogador, quando está se aquecendo, se machuca. O outro de manhã já fala que não pode ir, porque também sentiu. Se você me permite, E o time parece que está definindo. Parece um carro. Está sobrando só a carcaça. Está perdendo pneu, tudo pelo caminho. Desculpa te interromper. Não, vai lá. Te interromper. O que o São Paulo está fazendo, eu acho que ele está tentando fazer de tudo para mostrar para a diretoria o seguinte: eu preciso trocar. Eu acho que isso aí já está gritando já. Já tem Luiz Araújo, tem o De La Cruz no radar. Tudo para mostrar, eu preciso trocar. Já existem algumas situações ali que são, a gente já espera. O Felipe Luiz, né, que já declarou, eu acho que se for jogar, só joga no Flamengo. O Everton Ribeiro, né? E algumas outras situações ali. Rodrigo Caio. Né? Então, assim... Mas eu acho que tem uma situação... O São Paulo é o Paulo Souza, quer dizer, vestido de fantasia, vamos dizer assim. A gente fica naquela ânsia de debater o trabalho do treinador, porque ele chegou há pouco tempo, né? E aí compara os números. Mas eu não fico confortável. Quando você tem o grupo de jogadores atual do Flamengo, esse grupo atual tá cansado, tá desmobilizado. Técnico que eles têm. Quando você tem esse grupo de jogadores, quando você tem essa diretoria, eu não consigo apontar o dedo para o Sampaoli. Você teve uma mudança de trabalho muito brusca. Você tem uma dinâmica de treinamento muito diferente. Você tem problemas físicos. Mas é pelo ritmo que o Sampaoli impõe aos treinos. É o que eu falo. Quando você vai contratar o treinador, você precisa saber como é que ele trabalha, qual é o método dele, qual é a metodologia. E ninguém pensa isso. Então agora não vai dizer que... Vai querer o quê? Que o São Paulo chegue ao Flamengo e ele se adapte. Não, vai mudar. Tudo que ele fez durante anos de carreira, eu acho que ele tem que negociar algumas situações. Isso sim. Eu acho que ele precisa... Sim, mas ele não pode ser, para mim, Zé, o grande culpado de um Flamengo desmobilizado. Sim, mas Você chega ontem no início do jogo, só para falar o início do jogo do Flamengo ontem, não é um início definitivamente assim ruim. Tem ideias. O problema é sempre a execução. Pô, cara, a gente brincava ali no lance do gol. Nem na pelada lá, final de pelada. Vou lá domingo lá no pagode lá do Brás. Vai ter aí pelada toma lá? cerveja, aí vai jogar uma pelada no final. Nem no final da pelada o cara aceita tomar aquele gol ali. Como é que o cara passou ali, Zé? Todo mundo assim olhando, marca no olho. Inacreditável. Finge que vai, o Gerson já tá... Então, assim, não dá para falar que a culpa é só do treinador. Se você tem um mínimo de entrega, e o trabalho de São Paulo ele é pautado pelo quê? O Bubu não gosta, né? Mas pela intensidade. Pela rotação lá em cima, pela mobilização. Eu vou pegar um caderninho e vou anotar toda vez que ele fala intensidade. Eu vou fazer um xizinho. A rotação do time de São Paulo é sempre alta. E qual é a rotação desse grupo do Flamengo atual? Baixa. Então, assim, bem baixa. Aqui que explica, é uma mudança de trabalho, sabe? São as peças que estão numa fase técnica ruim. E por que contra o Fluminense a gente viu isso que a gente cobra mobilização, tanto? ponto. Uma situação apenas de temos ali o cara que tirou... Mas aí é o problema. Mas eu vou me mobilizar só para jogos específicos. Só tem o gasto para isso. É o rival que me tirou um título, é o rival que me causou uma crise. Então o que a gente... É o rival que Então o que a gente vai ver? O Flamengo desmobilizado contra o Cruzeiro no sábado e com uma tremenda mobilização para quinta-feira contra o Fluminense. William, você lembra que nós falamos aqui? Eu falei isso aqui, assim, agora o Flamengo tem que transformar todas as equipes, colocar a camisa do Fluminense. Pô, eu falei isso aqui depois do jogo. Com ele ali. Tem que colocar a camisa do Fluminense o tempo todo nos adversários do Flamengo para eles entenderem o que é necessário jogar. Porque já foi provado, então. Já foi provado que conseguem fazer isso. Por que não estão conseguindo? E aí tem todo mundo, não é o São Paulo, é o Sampaoli, pela questão de não conseguir mobilizar os jogadores. São os jogadores que não conseguem entender o que o treinador faz. A diretoria nem se fala, porque se o momento está dessa forma, a grande culpada é a diretoria, e aí quem contratou os treinadores, quem fez as trocas dos treinadores nos determinados momentos. Entendeu? Mas só que assim, você não pode... e aí fazendo uma comparação dos dois times que estão num momento péssimo, Corinthians e Flamengo. O Corinthians não tem material humano.
O Corinthians tem 2 jogadores ou 3 jogadores, nós estamos falando aqui, de qualidade. O resto é um time limitado, tem suas limitações. O Flamengo não. O Flamengo não tem. O Flamengo gastou milhões para contratar determinados jogadores e espera a resposta em campo. Então, assim, você não pode, contra o Fluminense, fazer um jogo fantástico do jeito que foi, e aí entra o que o Pedro falou sobre motivação, e 2 jogos seguintes, você não conseguir reencontrar isso daí. Peraí. Aí entra o papel do treinador, nesse aspecto que ele viu o que ele fez, motivação, entendeu? Tem o lado dos jogadores que precisam entender que todos os jogos são importantes porque eles vestem a camisa do Flamengo, porque eles representam uma torcida de mais de 40 milhões de pessoas, né? Que eles têm o salário em dia, que eles têm ótimas condições de trabalho, que eles têm tudo aquilo que eles precisam para desempenhar a sua profissão. O jogador de futebol não levanta às 6 horas da manhã, pega o ônibus lotado, vai para o outro lado, faz um monte de coisa para ganhar um salário mínimo. Né? E muitas vezes esse senhor, ou essa senhora, ou essa moça, ou esse moço que faz isso durante o dia, durante a semana, não tem as mesmas condições no trabalho que tem o jogador de futebol. E por que eu preciso ter um fator motivacional? Porque eu preciso jogar contra o Fluminense, é o Fluminense para fazer isso. Espera aí, é minha profissão, eu preciso fazer isso todos os jogos. E o cara joga no Flamengo. Eu preciso fazer isso todos os jogos. Preciso assumir a minha responsabilidade. Falou eu não tudo. posso, como jogador do Flamengo, aceitar que eu viva dessa situação. Não, perdeu, beleza, empatamos. Jogamos contra o Nublense, 1-1, beleza, tal. Não pode. Pô, não pode. Você tem que sair do jogo de cara amarrada, você tem que sair quebrando o vestiário, você tem que ficar... O Vidal pé da saiu vida, feliz do entendeu? jogo. Mas é uma situação pontual. O Vidal saiu sorrindo, que era o povo chileno, feliz, estava em casa, etc. Mas é um contexto que dá até para entender. Mas de uma forma geral, William, não dá para entrar todos os jogos no marasmo, você tem que tomar um gol. Você fez um gol, por que não consegue jogar durante 90 minutos da mesma forma? Você está falando dos jogadores? Os jogadores foram cobrados. Desembarque hoje, o Pedro Henrique Torre, nosso repórter, teve por lá e tal. O pessoal registrou lá. Vamos dar uma olhadinha, ó. Vamos acordar, vocês estão pisando na cara do torcedor, vamos acordar, já estamos em junho, vamos acordar pra vida, já estamos em junho, vocês não ganham uma fora de casa, vocês conseguiram fazer você tá de sacanagem com a cara do torcedor, pelo amor de Deus, vamos acordar, Thiago Maia, Santos, Felipe Luiz, vira treinador, ô Pablo, volta pra casa do não for Cebolinha, não entra não, você é um bosta. Volta pro Grêmio, pro Benfica, seu fraco. Olha o Gabigol. E aí, Gabigol, você é o 10, mano. Você é o 10, tem que acordar esses caras, mano. 10 e faixa, tem que acordar esses caras, mano. Pô, pelo amor de Deus, mano. Vamos ficar jogando até fora de casa, nessa mesmice. Isso é Flamengo, é o maior clube do mundo. Respeitar a nossa instituição, pô. É um torcedor especificamente, né? Ele foi pra lá pra Ele é pegar uma no pé de torcida todo organizada mundo. numa pessoa, né? Tem um pessoal lá, foto celular e tal, tem um torcedor lá e tal. Mas assim, esse torcedor, claro, guardada toda a revolta ali, etc., ele, de certa forma, representa muitos torcedores que a gente vê aqui pela redação, pelas ruas e tal, torcedor que para a gente para conversar. Tem muito torcedor do Flamengo aqui em São Paulo, né? À toa que é a maior torcida do país, né? Porque assim, vamos tentar entender. O Flamengo, ele tem 5 míseros pontos num grupo com Nublense e Alcas. É um Racing que, inclusive, no Campeonato Argentino, nem parece o mesmo Racing da Libertadores. O Flamengo, o Racing, aí ok, mas ele tem o dobro de pontos do Flamengo. O dobro. O Racing tem 10 pontos, o Flamengo tem 5. O Racing praticamente já ratificou lá a primeira colocação do grupo, tá aí a tabela, tá? O Alcas tem 3 pontos apenas. Contra quem o Alcas fez os 3 pontos? Contra quem o Alcas venceu sua única partida na Libertadores até hoje? O Flamengo. Era o Vitor Pereira, era uma vergonha. Mas era o Flamengo. Ah, era o Vitor Pereira, mas era o Flamengo. Eram esses jogadores aí, né?
Aí no Blense tem 4 pontos. O Flamengo, neste momento, o Flamengo está ameaçado pelo próprio Nublense. Nublense que venceu o Alcas. Tô errado? O Alcas que venceu o Flamengo, o Nublense foi lá e venceu o Alcas. Você imagina o Flamengo na Sul-Americana? O Flamengo, ele fez um jogo contra o Alcas e 2 contra o Nublense, certo? O Flamengo perdeu um, empatou o outro e ganhou outro. Gente, isso é uma miséria. A gente está falando do Flamengo, independentemente de qualquer coisa, qualquer situação, treinador e tal, jogador. Isso é uma miséria. O Flamengo é a maior decepção brasileira da Libertadores até agora. Olha, você estava falando do Corinthians até agora. Dá uma olhada no elenco do Corinthians. Olha o elenco do Flamengo. Olha o tamanho do... O Flamengo é o atual campeão da Libertadores da América, gente. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. A final desse ano é no Maracanã. Este elenco, a final desse ano é no Maracanã, né? O Flamengo é um time que no começo do ano estava disputando Supercopa, estava disputando Mundial de Clubes, estava disputando Recopa, perdeu tudo, mas estava disputando tudo aquilo, né? Então, assim, a gente não está falando de qualquer clube, estamos falando do Flamengo. Por isso o Flamengo é a maior decepção da Libertadores. Isso tem a ver com o Sampaoli? Já tem o dedinho do Sampaoli, mas o mesmo parâmetro que eu tive para o Corinthians, eu vou ter para o Flamengo. A coisa é mais em cima. Não, olha... Veja como foi o ano do Flamengo, as escolhas que foram feitas e como foi. E como não foi planejado o ano do Flamengo. Então, né? E a questão das lesões, de parte física e tal, pagando por um problema de planejamento. Você citou as várias competições que o Flamengo perdeu esse ano. Ele já comprometeu, de alguma forma, a Libertadores. Claro que ele pode ser campeão ainda. Mas, sendo otimista e realista, ele vai ficar em segundo lugar na chave dele. Quer dizer que ele pode a maior pegar... possibilidade. Então, ele pode pegar, logo nas oitavas, decidindo fora de casa, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Boca Juniors... Olha como o Flamengo começa a se complicar. O próprio Racing. Ficando em segundo, ele vai decidir fora contra um time que, em tese, é forte, é um concorrente ao título. Então, assim, né? Mas pode ganhar? Lógico que pode ganhar. Mas você pode escolher o caminho mais fácil, tranquilo, ou você pode pegar o caminho mais pedregoso, mais complicado. Sim. Pela falta de planejamento, troca de comando técnico, dificuldade para renovar o time... O Flamengo na Libertadores, que eu acho que é o grande objetivo dele no ano, né? Muita gente tem essa tese, né? Que time sul-americano ganhar um Mundial é meio que a cerejona do bolo. Mas o bolo mesmo é a Libertadores, para né, você ter o domínio no continente. O Flamengo, se ganhar a Libertadores, ele se torna o maior campeão brasileiro de Libertadores. Uma hegemonia ali e tal. O Flamengo, ele tá complicando a vida dele na Libertadores. Aí se ele pega logo de cara o Palmeiras, que é um time que o Zé tava falando, o Flamengo parece que para algum jogo ele se motiva. Para o outro ele vai meia boca. O Palmeiras, todo jogo, ele está motivado. O Palmeiras está... Não tem jogo ligado, morto pro Palmeiras. Então, aí você vai pegar um time desse, em tese era melhor você pegar lá na frente, evitar um confronto desse. Né? Então, o caminho do Flamengo está se complicando. E eu repito, né? Com o final do Maracanã, acho que era um estímulo ainda maior, tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense. Sim. Né? Ter a chance de decidir. Você se tornar o maior campeão brasileiro da Libertadores no Maracanã. Então, exatamente. E, sei lá, alguém tem que... Não é o torcedor ali que vai fazer a diferença. O Gabigol, faixa, camisa 10, mas avisar esses caras do tamanho dessa Libertadores para o Flamengo. Bubu, meu medo é que... daqui a pouco, se mantiver nesse tipo de situação, tanto para Corinthians como para Flamengo, que não deve ser somente, né, vamos dizer assim, um torcedor. Isso aí acho que esse que é o Zé, meu medo. sabe quando isso pode acontecer? Esse que é eu vou te falar, tá batendo a portinha logo ali. Porque a gente a sabe Libertadores como é na funciona outra semana, o jogo contra o Racing. Mas quinta que vem, dia 1º de junho, não classificar na tem Copa do Flamengo Brasil. e Fluminense. Experimenta, é verdade. E ninguém tá aqui fomentando discórdia, tá aqui, torcedor pra ir lá. É simples, é assim que acontece. Dentro Isso é mais velho que do andar pra limite, frente. né, até para ser justo, que a gente sempre bate muito aqui. Dentro do limite, tirando uma palavra ou outra ali, o cara foi lá no aeroporto, acordou cedo, mostrar sua indignação. Não foi pra cima de ninguém, não foi pra cima, teve agressão física e tal, a palavra não sai. Os negócios ali pro Cebolinha discordo, não acho Cebolinha um bosta, pelo contrário. Não. Acho até que teve momentos dele, só que a engrenagem do time tá complicada. É isso. Agora, se for eliminado quinta-feira que vem para o Fluminense, o Caldeirão ferra. E não é isso. Não é que tinha pouca gente lá porque a torcida não está incomodada. A torcida está muito incomodada. Por isso que eu te falei, ele é reflexo do que a gente vê por aí. A gente está chegando num momento ali que todo mundo poderia pensar em
início de um ápice técnico ali, né? Porque você teve estadual, início de brasileiro, fase de grupo de Libertadores, sem tese estaria evoluindo. O Flamengo, se for que define, né? O Flamengo só regride. O Flamengo muda treinador, muda trabalho, o jogador cansa, agora define que vai fazer reformulação. O Flamengo está sempre definindo algo novo, né? No início do ano passado era Paulo Souza para reformular, aí não deixa. Aí não tem coragem, aí empurra, aí chama o Dorival para salvar, aí troca, aí o Vitor, não, agora troca de novo, o São Paulo, opa, o problema agora é o elenco, troca. O Flamengo não tem um norte de futebol. Então, assim, sabe, é a mesma ladainha de sempre. O treinador está chegando, vai demorar, tem pouco tempo para treinar, a metodologia é diferente. Estou com o Zé, acho que pode negociar algumas coisas, só que os jogadores são os mesmos. A nhaca que está ali vem de meses. A diretoria está aí, daqui a pouco encaixa um reforço bom, aí vai todo mundo, né? Aquela bancada lá, são 6 pessoas para apresentar o jogador. Todo mundo aparece. Aí não pode perguntar disso, não responde daquilo. Então, assim, mas o problema está ali. O problema é muito maior. O problema não é o Sampaoli, o problema não é o jogo do Nublense. O Nublense, ele é o reflexo do que virou o Flamengo. Exatamente. Por que há uma defasagem física? Porque você trocou o trabalho. Por que você trocou o trabalho? Porque você não sabe o que é. Porque você sai da água para o vinho, porque você vai assim, vamos atirando. Quem é o nome do momento? Tem que ser alguém para segurar o elenco. Traz o Sampaoli. O Sampaoli é grande. Aí o cara começa a trabalhar, ele tem uma outra metodologia. Que isso foi pensado, né? A informação é que isso foi pensado. Ele sabia que isso ia acontecer. Só que ele topou esse risco porque ele quer implementar o modelo dele. Porque ele acredita que talvez em julho, em agosto, quando a gente está falando de mata-mata, que o Bubu fala, né, de passar em segundo, o time vai estar numa questão, num momento técnico e físico melhor. Só que nada responde. Nem a tal da vitória ali jogando mal vem. Com todo respeito, o time que entrou em campo ontem, você não conseguia ganhar do Nublense, você pode ter dificuldade, você pode estar com problema de encaixe. Agora, o time que entrou em campo ontem tem muita condição de ganhar do Nublense. Eu não sei se tem disposição para ganhar do Nublense. A condição teria. Condição e disposição são coisas diferentes. Você começa a olhar para o Flamengo em campo, uma preguiça, uma marcha ali que não encaixa, não vai, sabe? Cara, será que esse foi o pior jogo do Flamengo no ano? É difícil responder, né? Porque o Flamengo tem, nesse ano, vários jogos péssimos, né? Contra o Maringá em Maringá foi um jogo horroroso. Esse jogo de ontem foi um jogo horroroso. Se a gente analisar o tamanho do adversário e o tamanho do Flamengo, e o Blense e Maringá, quem é maior, cara? Tenho certas dúvidas, eu não sei quem é maior. Se é o Maringá que está na Série D ou se é o Iublense que está na Libertadores, que é um time bem fraco, né? E contra esses dois times, o Flamengo sofre. O Flamengo venceu no Maracanã por 2-0, o Flamengo vai lá no Chile e com uma preguiça danada, com uma falta de inteligência danada na escalação do time, a gente consegue sair na frente no placar e consegue ceder o empate. O Flamengo foi incapaz de vencer esse time e o Flamengo foi incapaz de segurar o placar. Tá de brincadeira, né, cara? O Flamengo faz jogo com mais erros no ano, que foi esse jogo contra o Iublense. O time abusa demais, cara, de passes errados e não consegue finalizações. Foram apenas 7 finalizações, 3 no alvo. O Flamengo não cria, é um Flamengo cansado, é um Flamengo preguiçoso, é um Flamengo que na marcação, se você pegar o gol do Iublense, cara, ninguém marcou ninguém, o cara fez o que quis, todo mundo parado, olhando, assistindo o atacante do Iublense fazer o gol. Todo mundo, cara, todo mundo falhou. Tinha 7 jogadores na área e todo mundo ficou assistindo o cara fazer o gol. É desanimador, né? O torcedor tá triste, não tá? Qual a perspectiva que você consegue enxergar no Flamengo? No Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores? Só depende do Flamengo a classificação na Libertadores, como também só depende do Flamengo a classificação na Copa do Brasil. Mas dá para confiar nesse time? Dá para acreditar que esse time vai voltar a jogar bem? Dá para acreditar que ele vai jogar contra o Fluminense da mesma forma que jogou o primeiro jogo? Dia 6 de abril tem o Racing no Maracanã. Se perder para o Racing, o Flamengo corre muito risco de ficar fora das oitavas de final da Libertadores e ser eliminado na fase de grupos da Libertadores, porque Alcas e Iublense se enfrentam. Olha a situação que chegamos, né? É triste demais, cara, e pensar que o Flamengo estava bem no ano passado, né? No final do ano passado estávamos bem, comemorando 2 títulos, mega títulos, o tetracampeonato da Copa do Brasil, o tricampeonato da Libertadores, torcedor com a moral lá em cima, com o time lá em cima, ganhando, conquistando a América, conquistando o Brasil, e agora a gente se vê nessa situação por causa da decisão errada da diretoria, né, em dispensar
O Dorival Júnior, em fim de contrato, tá certo, era até dezembro o contrato, não foi demitido, mas ele não merecia continuar? Aí você olha para o rival São Paulo, que tem um elenco bem inferior ao elenco do Flamengo. E o cara tá há 10 jogos sem perder. Se eu não me engano, é 3 empates, 7 vitórias. Por aí, é por aí. Sei que está há 10 jogos sem perder o time do São Paulo. E o Flamengo, com esse baita elenco, né, com jogadores renomados, com medalhões, com jogadores super famosos, jogadores de Europa, jogadores de Premier League, jogadores de seleções. Essa vergonha, né, cara? É triste, né? Valeu, galera. Tamo juntos. Estou triste, mas estamos aqui. Vamos continuar firme e forte. Saudações rubro-negras. Fui.